Olá, subversivas, tudo bem? Se você é mulher, com certeza já teve pensamentos de que talvez eu não mereça tudo isso, eu não vou conseguir. E até mesmo quando você tá numa relação, pensamentos que te fazem aceitar o mínimo, aquele básico do básico que é só obrigação e você aceita como se fosse muita coisa. Mas isso não é algo que acontece só com você. Pensando nisso, resolvemos convidar a Aline Lima, que é analista junguiana, gerente de diversidade, equidade e inclusão na Natura e fundadora do Ressignificadas, um negócio de impacto social voltado a levar a educação socioemocional para mulheres. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Bem-vinda! Ai, que Seja delícia! bem-vinda a todos. Ai, Aline, gente, obrigada estou por muito estar feliz. aqui. Muito feliz de poder participar, de poder tocar em um tema aí, né, que vocês já deram aí um spoiler, que é um tema que me atravessa não só nas minhas pesquisas, mas nos meus pensamentos e na minha vida também. Espero poder contribuir aqui com essa troca, com esse aprendizado e aprender bastante aqui com vocês também. Ai, muito bom. E Ai, a aí gente também. a gente já deu uma pequena apresentação, né, sobre você e tal, mas se apresente, se você quiser falar alguma coisa que eu não falei, que não falamos por aqui. Ó, eu acho que é muito importante falar sobre o que me atravessa, né? Então, tirando o que eu faço, os meus títulos e as minhas definições, e aí já começando a falar do tema, sou uma mulher negra, feminista, bissexual, e eu acho que é muito importante em todos os espaços que eu ocupo, eu falo sobre isso porque acho que é político eu me localizar e as pessoas entenderem da onde eu falo, porque aqui nessa conversa, né, cada uma de nós vai falar de uma história socioeconômica diferente, de uma história emocional diferente, de uma vivência diferente. Então, eu acho que se tiver algo que eu acho que é importante para mim e que me ajuda hoje a me situar um pouco, são esses aspectos da minha identidade. Maravilhoso. E aí, então, assim, a gente pensou em começar falando sobre essa questão do merecimento, né, do não merecimento, dessas crenças que a gente tem de aceitar pouco, da gente entender que a gente não pertence, que a gente não merece estar em alguns lugares, na questão de relacionamentos. Então, pensando, né, em diversos aspectos, em diversos relacionamentos diferentes. A gente tem os relacionamentos afetivos, amorosos, relacionamentos familiares, que também é uma questão que pode pegar bastante, né? E até de relacionamentos de amizades, né? Então, pegando nesse aspecto do relacionamento, né, de um relacionamento como um todo, o que você acha que mais que esse senso de não merecimento, quais são as maiores problemáticas que traz, esse sentimento traz dentro das relações como um todo? E aí a gente pode ir destrinchando depois também, né? Perfeito. Bom, eu acho que é importante a gente começar, digamos, do começo, né? Eu acho que quando a gente nasce, né, na nossa família, independente do formato que ela tudo que está em nossa volta ali, das pessoas que estão cuidando da gente, contribui muito para a formação de como a gente se relaciona com as nossas emoções, de como a gente se relaciona com outras pessoas. E aí, quando a gente abre um pouco mais, né, quando a gente sai das paredes ali da casa onde a gente está, tem todas as relações sociais, culturais que estão postas. E aí, tudo isso a gente vai entendendo e aprendendo como que a gente vai ser amado, cuidado, respeitado. E aí, quando a gente é criança, o ser amado e o ser cuidado, ele está num aspecto de sobrevivência, né? Então, ele está naquela de tipo, putz, se essas pessoas que estão aqui não gostarem de mim, eu não como, eu não durmo, eu não visto. E aí, nisso, a gente vai criando uma dinâmica que a gente vai performando a partir daquilo que é posto pra gente. Então, a gente sempre fala que, assim, tem os discursos, né, que são paternos, maternos, e aqui não necessariamente... é,
eu vou falar, e aí a partir de uma perspectiva da psicologia analítica junguiana, não da figura do pai, o homem, a figura da mãe, a mulher, mas quando eu falo de paterno, materno, eu estou falando desse papel que é exercido, né? Aquela pessoa que dá o cuidado, que dá o afeto, que está no arquétipo ali da mãe, aquela pessoa que dá a ordem, né? Então, tudo isso pode ser, gente, encenado, digamos, na realidade da vida por pessoas que não necessariamente geraram aquela criança. E aí o que acontece? Essas pessoas carregam consigo vários traumas, várias sombras, várias vivências, vários medos, né? Então é um ciclo que elas acabam projetando. E aí a gente fala que esse discurso, né, do pai ou da mãe, esse discurso paterno, materno, ou desse educador, ele é projetado para a vida dessa pessoa, para as nossas vidas. Então, eu vou pegar um exemplo. A minha mãe, ela viveu uma vida muito complexa, assim, com muita violência, desde a infância, com muito abandono. Minha mãe é fruto de um estupro, então ela não conhece o pai. E aí ela se virou nos 30 para viver a vida dela, até o momento em que ela ficou grávida e nascia ali. A minha mãe, ela projeta a forma de cuidado, de amor, de atenção, de carinho com aquilo que ela aprendeu, né? Ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, ela acredita que o cuidado, o carinho e o amor para mim é ela me dar comida, é ela me ensinar o que é certo e o que é errado, e eu vou aprendendo essa dinâmica. E ela vai nomeando o que eu sinto e o que eu não sinto. Né? Então ela vai falando, isso que você está sentindo é frescura, para de chorar agora. Né? A gente tem se escutado muito, ainda bem hoje, falar sobre essa educação parental, que é essa nova forma de enxergar, de validar, né, as crianças. Mas, por exemplo, nessa dinâmica que eu estou contando para vocês, eu não tive sentimentos e emoções validadas, nomeadas pela minha mãe, que me deram a possibilidade de, ao crescer e ao me tornar uma pessoa que vai para relações que são mais estruturadas, que eu pudesse projetar isso. Então, eu vou para esses lugares entendendo que eu tenho um comportamento específico que eu preciso performar para ser aceita, então eu tenho que ser boazinha, então eu tenho que ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, eu tenho que ser a pessoa que não reclama de ninguém, eu tenho que ser a pessoa que nunca fala não, eu tenho que ser a pessoa que só vai gostar de alguém quando alguém me maltratar ou quando alguém fizer algo para me punir, porque foi uma relação que eu estabeleci dentro do meu convívio familiar e aquilo para mim é o correto. Eu nem conheço outra. Então, a partir desse momento, é daí que a gente fala sobre, quando a gente fala de merecimento, porque é uma palavra que parece ser tão do tipo, eu escolho o que eu mereço, né? 5 coisas que você pode fazer para passar a merecer. É muito mais do que pensamento positivo. Tem todo um processo e vários complexos e traumas que a gente foi acumulando a partir da relação com as pessoas que a gente vive e a partir da sociedade, quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de mulher negra, que vão trazendo para mim um lugar onde eu acredito que isso não é para mim, essa relação não é para mim. Eu vou aceitar que me trate mal, ou que não me ligue, ou que não me dê atenção, ou que não me corresponda, porque eu não vou passar disso. Né? Não existe algo mais para mim. Então, é por isso que eu gosto sempre de fazer uma localização da nossa história emocional, mas também num contexto socioeconômico, porque tudo isso forma a pessoa que nós somos. Né? E hoje, infelizmente, a gente acaba achando que é só pensar positivo, ler um livro de autoajuda que tudo vai se transformar, né? E aí, quando não adianta, alguma coisa está errada comigo. Aí você volta no ciclo, né, de não merecimento mesmo, né? Só piora, assim. E aí Total, a eu acho que gente... Pode desculpa, falar. pode falar. Não, eu ia falar que essa frase eu acho ela bem interessante, tipo, alguma coisa tá errada comigo, porque é sobre uma culpabilização, né? Então, quando você não aprende que você pode ser quem você é, quando você não consegue dar nome para as coisas que você está sentindo, quando as pessoas não têm, né, vocabulário emocional para trocar, você precisa estar sempre adivinhando, né? E é o que acontece muito exatamente a partir desse processo que a gente está formando a nossa personalidade. Que é quando, cara, tipo, minha mãe brigou comigo, eu não tenho a mínima noção, né? Fulano falou isso pra mim, eu não tenho a mínima noção do porquê. E aí eu vou guardando na minha caixinha de nomeações
que deve ter algo que eu fiz de errado, né? Então, se eu cresço num lar que é disfuncional, num lar onde tem muita briga, muita discussão, muita violência, eu sou uma criança que eu não consigo entender o que está posto ali. Então, eu acredito que minha mãe está chorando ou meu pai não dá atenção, deve ter algo de errado comigo, né? Na escolinha, eu sofri racismo, né? Eu sofri alguma coisa, machismo, eu sofri uma violência sexual, deve ser algo de errado comigo. E aí a gente vai internalizando a culpa desde muito cedo. E aí por isso que essa frase que a Camila falou, ela é muito importante para a gente refletir, deve ter algo de errado comigo, porque isso está tão internalizado que é a forma como a gente enxerga o mundo hoje. Tem algo de errado comigo, entendeu? Sim, sim. A nossa visão. Desculpa, pode falar, cara. Não, eu só ia comentar que é muito complexo, assim, porque a gente vai, na minha cabeça, eu vou entrando em várias caixinhas mesmo, né? Essa questão que você falou da família, da base familiar e tal, e aí eu fico pensando muito do que você falou. Quantas pessoas não teve essa base na infância e não tem na adolescência e na fase adulta? Então, o quanto isso é complicado também, né? De a gente pensar nesse cenário fora da nossa bolha, né? Porque a nossa bolha é muito privilegiada de alguma forma. Então, é pensar muito nisso. E aí, o que eu estava pensando é que, às vezes, acho que você pode falar melhor do que eu, Aline, às vezes a gente pensa em algum trauma, alguma coisa muito complexa, né? E a gente fala, nossa, mas na minha infância não aconteceu nada, né? Então, não necessariamente tem que ser uma coisa, um abuso sexual, sabe? Uma coisa Sim. muito, Aham. né, muito gigante, assim. Às vezes são pequenas coisas que a gente não entende, né? Total. Isso que você falou é muito interessante, porque várias pessoas eu converso, principalmente na clínica mesmo, no processo de análise, e a pessoa tem várias questões de complexo de rejeição, de dificuldade de se relacionar, enfim, de várias. Ele fala, cara, mas eu nunca passei por um abuso, eu nunca tive um grande trauma, meus pais eram bacana, porque tem essa também, né? A gente tem essa ideia de, putz, eu tinha que ter, então eu tenho que ter apanhado do meu pai, tenho que ter apanhado da minha mãe, tenho que ter sofrido abuso, tenho que ter sido estuprada para eu ser traumatizada, né? E a gente às vezes até invalida as nossas dores e os nossos processos, porque, tipo, cara, eu não posso reclamar. Olha a fulana ali com a história dela. Mas, e aí é onde a dor fica, tipo, mais perdida, porque você fala assim, se eu não tive nada que ocasionou eu sei, então, cara, eu devo ser algo muito, muito errado, muito ruim, porque eu não tenho nem desculpa para dizer que eu estou sentindo isso. E a verdade é que quando a gente fala trauma, quando a gente fala esses termos, eles acabam indo para esse lugar de algo grandioso. Mas quando a gente está num processo da infância, mas na adolescência e no adulto, cada um percebe as situações de uma forma diferente. Né? Então pode ser que ali no momento em que você foi fazer uma dança na escola, né? E aí as pessoas riram de você, riram do seu cabelo, o que para mim é algo, pelo amor de Deus, para você aquilo te marcou de forma muito profunda naquele momento, né? Teve um grande impacto emocional, você não soube nomear, você não tinha ferramentas emocionais para lidar e para elaborar aquilo, e aquilo foi para um lugar do que a gente chama de complexos que vão se formando dentro da nossa psique, né? Então, dentro da teoria junguiana, a gente fala que existem vários complexos, né? A gente escuta muito falar do complexo paterno, complexo materno, mas a ideia do complexo é um conjunto, né, de afetos que vão se conectando e vão ficando, digamos, num limbo do inconsciente. Então, eles vão ficando ali, você sofre aquele baque, aquele impacto emocional, aquilo passa pela sensação do seu corpo, você muitas vezes não consegue nomear, você não tem ferramentas para elaborar ali naquele momento, aquilo não some, aquilo vai, digamos, para várias caixinhas. E aí, usando ainda de metáfora, essas caixinhas é como se elas tivessem imãs, né? Então, situações parecidas vão se juntando nesses complexos, e esses complexos vão ficando grandes, né? Então, vamos imaginar um complexo de rejeição, por exemplo. Então, poxa, o meu pai ou o meu cuidador, a minha cuidadora, trabalhava muito e só chegava de madrugada e não me dava atenção. E eu ia para a escolinha e via os pais dos meus amigos com eles. Do tipo,
eu não sabia o que era essa questão de trabalho, boleto. Eu só não tinha ali atenção, então eu achava que ele não gostava de mim. E aí aquilo foi, talvez eu experimentei minha primeira rejeição, né, do meu pai. E aí depois eu fui lá na escolinha e aí tinha um grupinho que eu queria fazer parte. E eles não me deixaram fazer parte, eles me excluíram, não me chamaram para comer o lanchinho. E eu não sabia o que fazer. E aí, mas eu senti tudo aquilo. Então, essas experiências vividas, né, no dia a dia, mas experimentadas pela nossa psique, pelos nossos afetos, vão se conectando. Aí o que que acontece? A pessoa, como ela não vai sabendo lidar, ela vai se fechando, e aí quando ela tá na vida adulta, que alguém fala uma palavra sobre o cabelo dela e ela reage de um jeito absurdo, a gente fala, cara, mas que desproporcional. Mas, na verdade, aquilo foi um gatilho Isso. de um complexo de afetos, né, que estava ali na sombra dela, que tomou ela e veio com uma força muito grande, porque não foi só aquela sua frase, foi todo o conjunto de experiências que aquela pessoa viveu e internalizou e não sabe lidar, né? Então, é por isso que é muito importante a gente desmistificar essa ideia de, putz, não passei por nenhum grande absurdo trauma na minha vida, então não tenho do que reclamar, e então o problema é que eu sou imperfeita mesmo, sabe? Sim, nossa, eu acho muito importante você trazer mesmo esse ponto, exatamente pelo que você falou, que quando a gente fala de trauma, a tendência é você pensar, sofri um abuso, coisas realmente muito grandes, né? Mas também acontece de você sofrer, né, de você crescer, às vezes, num lar um pouco mais instável, só que não é aquele instável que é escancarado, ele tem seus momentos muito bons, mas tem seus momentos bem instáveis, e ir sofrendo pequenas microagressões diariamente, né? Que nem a mãe que, quando tá brava, xinga a criança. Vai, sai daqui, seu merdinha, você tá me dando trabalho. E aí depois tá lá lendo antes de dormir, fala que te ama e que não sei o quê. Coisas desse tipo que feitas E percebe, Jana, que você vai diariamente, recebendo informações o contraste. contraditórias. Exato. E aí quando a gente cresce, eu acho que, não sei, né? Você vai poder dizer melhor, mas fica mais difícil você perceber, falar, não, mas eu tinha fases. Cara, eu me diverti muito, meus pais foram maravilhosos, eles tinham defeitos, mas eles tinham defeitos, eles não eram perfeitos, mas você não enxerga aqueles microabusos diários como um trauma, como uma É coisa que te isso. traumatizou, e aí tem toda essa questão da nomeação, né? Nossa, é muito. E assim, acho que é muito importante porque quando a gente, e para quem está escutando a gente, a ideia aqui não é culpabilizar pai e mãe, porque imagina que isso é um ciclo, imagina que eles também estão nesse ciclo e também viveram, e a gente está indo um pouco ali na raiz da coisa, né, da nossa infância, de quando a gente está criando tudo isso. Mas é entender também que nesse processo que a gente está recebendo informações contraditórias, não está nomeando, a gente muitas vezes vai se fechando. Né? Hoje a gente se fala muito em saúde mental, em terapia. E o que é, né, você cuidar da sua saúde mental? Não é só fazer skincare, né? Não é só, é você de fato parar e fazer um olhar para dentro. Porque quando a gente vira e fala assim, ai, deixa eu olhar para minha história racionalmente. Ai, aqui o meu pai ele trabalhava bastante, é por isso que ele não estava dando atenção. Ai, existe o racismo, é por isso que as crianças falavam aquilo do meu cabelo. Ah, na verdade, existe a gordofobia, é por isso que as pessoas davam risada de mim quando, né, eu era gordinha, quando eu estava em tal situação. Hoje a gente nomeia bastante, né? Porque a gente tem um repertório de uma inteligência aí que ela é mais prática, só que não necessariamente enquanto eu estou nomeando situações, eu estou ressignificando e eu estou de fato articulando e colocando essas coisas que estão no meu inconsciente de forma organizada para fora. Então, esse é o problema. A gente bate muito textão, a gente lê muito livro de autoajuda, a gente escuta bastante podcast, só que não necessariamente isso organiza os afetos, os complexos internos que a gente tem. Então, é por isso que quando a gente vai para um processo terapêutico, independente da linha que seja, eu falo aqui, né, da análise, ele é um processo de muita fala.
e muita Uhum. associação, né? Então, dentro da análise, a gente associa muito, a gente pega muitos símbolos, porque tem muita coisa que é arquetípica, né? A gente vai, repete, não sabe por que está fazendo, porque a gente não controla, por mais que a gente seja racional, seja extremamente inteligente, tenha lido inúmeros livros e tenha nome para tudo hoje, a gente não teve quando eu estava formando esses complexos e esses afetos. Então não é só sobre dar nome, não é só sobre racionalizar. Porque senão, se a gente cai nessa, a gente cai na ideia de, ah, beleza, então agora eu sei tudo, eu sei que isso aconteceu porque existe machismo, eu sei que isso aconteceu porque eu sofri tal coisa com a minha mãe, eu sei que isso aconteceu porque na escola eu sou a pessoa. Tô resolvida, agora vou pro mundo porque eu mereço tudo, tô com autoestima de 100%, vou arrasar. E aí a gente cai de novo. Até a Nossa, página 2, né? eu tô aqui balançando a cabeça porque, assim, particularmente, acontece muito comigo, porque tem muito essa questão racional mesmo. Hoje eu faço terapia e tal, e ela trabalha com a Gestalt, então a Gestalt ela vem muito com Maravilhosa. as emoções e tal. E aí ela vem me perguntando, eu já falei em outros episódios aqui, às vezes ela me pergunta, tipo, ah, o que que você sentiu? Eu tava tipo, quê? Aí eu trago essa questão muito racional. Então, isso aconteceu, e aí eu estou me sentindo assim por isso. Então, o quanto é difícil, né, na educação que a gente teve, que não tinha essa questão, esse olhar para a saúde mental, de olhar para esses aspectos emocionais, né, Aline? Total. Porque dá medo também, né, gente? Eu faço análise há muitos anos, até pelo próprio processo de ser analista, né? E dentro, para você ser um analista ou um psicanalista diferente de psicólogo, você também precisa passar por um processo de análise, porque ninguém leva uma outra pessoa num lugar que nunca foi, né? Então, eu também preciso mergulhar nisso tudo. E para mim, o meu processo mais difícil é deixar passar os sentimentos, né? As sensações, né? Porque é isso, a gente hoje talvez aprendeu a nomear, eu senti tristeza, eu senti raiva, e a gente fala como se estivesse falando qualquer outra palavra, tipo o sabor de picolé. Mas assim, o que que é a tristeza? Né? Quando eu sinto tristeza, o meu corpo dói, eu sinto uma coisa aqui na boca do meu estômago, e aí eu associado a isso, eu não consigo conversar com outras pessoas, e aí eu acabo não comendo. A gente não nos observa de uma perspectiva mais holística, mais 360. A gente fala, cara, aconteceu isso, eu senti uma raiva daquela pessoa, porque a gente tem medo de sentir as coisas, porque a gente tem medo de sentir e não ter como lidar. Né? Principalmente, agora fazendo recorte de gênero, a mulher ela tem medo de sentir raiva. Se eu sentir raiva, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer da minha raiva? Então a gente controla. Se eu sentir tristeza, o que que vai acontecer comigo, né? Então a gente dá uma dosagem. É como se a gente se permite experimentar uma parte de cada um desses sentimentos, que é uma parte muito controlada. Então tá bom, eu vou sentir tristeza e o meu jeito de sentir tristeza, esse é o meu jeito de sentir tristeza. Eu escuto música e assisto série. O meu jeito de sentir raiva é correr no parque. Tá tudo bem que a gente desenvolva alguma, mas será que esse é o seu jeito de sentir tudo isso mesmo? Ou será que você não se domesticou com medo do que pode vir para fora com essa soma, sei lá, meus 37 anos, imagina que vem para fora de tanta raiva que eu já senti e não consegui expressar? Então hoje eu funcionalmente me organizo para sentir raiva de um jeito. Só que isso me impede de drenar essa energia de mim e ter acesso às minhas emoções verdadeiras, sabe? Acho que às vezes a gente encontra ferramentas para lidar com sentimentos mais pesados, né, que nem a raiva, só que não são ferramentas que ajudam a gente a sentir, que nem você falar, eu tô com raiva, eu vou correr. São ferramentas que ajudam a gente a espairecer e meio que deixar ela quietinha. Eu vou cansar meu corpo, eu vou me encher de adrenalina, eu vou me esforçar porque eu vou botar isso para fora. Eu vou socar aquele saco de pancada no boxe. Você não tá sentindo, você tá extravasando, você tá pondo pra fora, mas você não tá lidando, né? E aí, Exatamente isso que você falou. Você está, de uma forma ou de outra, se anestesiando com outra coisa. Então, você está substituindo aquele sentimento, né? Então,
veio a raiva, então eu vou colocar por uma sensação de prazer, que é correr. Então você tá trocando e não deixando passar por você. E aí, ainda pegando esse recorte das mulheres, né? Eu sinto que parte dessa dificuldade que a gente tem de expressar essas emoções que a gente considera negativas, pesadas, tal, que nem a raiva, a angústia, a preocupação, mesmo talvez algumas emoções mais positivas também, que nem a própria determinação, né, a gente ser ambiciosa, vem da não validação. Então eu tô com raiva, sei lá, eu tô com raiva do meu parceiro. Eu expus esse pra ele, eu expus por que que eu tô com raiva, o que que eu gostaria que tivesse sido diferente, e eu recebo ai, para de ser tonta. Nada a ver isso daí que você falou, sabe? Você tá sendo exagerada. Ai, gente, para de ser dramática. E isso acontecendo, né, que a gente vem falando, assim, que nem você falou, que isso vem acontecendo, né, desde crianças e desde jovens, a gente não vai recebendo a validação do que a gente está sentindo, do que a gente expõe. Acho que em determinado momento, pelo menos isso já aconteceu comigo, de eu mesma questionar. Eu tô com raiva, eu tô muito triste porque eu tô muito chateada com uma coisa que aconteceu. Ai, mas será que eu não tô sendo exagerada? Talvez não tenha sido tudo isso, né? É que eu sou muito dramática. Então pode ser que tem coisa aí. E a gente vai empurrando essas coisas mais profundo ainda, né? É que eu acho que a gente Total. usa a regra do outro, né? É. Então, isso não é o bastante para o outro ficar com raiva. Então, para que que eu tô sentindo? E aí a gente vai fazendo essas comparações também, né? Total, eu costumo dizer que a gente terceiriza o nosso merecimento, a nossa autoestima. Ela é terceirizada. Então, isso que você falou, Jana, da validação, é o processo de terceirização da, da, da forma como a gente se enxerga, né? Para tudo. Então, eu só tô bonita se alguém me elogiou, eu só sou inteligente se alguém falou, eu só posso expressar meus sentimentos se alguém falar que é ok. E a gente leva isso para as relações. E aí é onde eu acho que é o grande problema, por quê? Porque a gente vai para as relações esperando uma validação de coisas que a gente carrega, de traumas que a gente carrega na vida. E aí a gente vai lá e fala, poxa, tá, já que eu nunca fui amada, eu vou dar para essa pessoa, vou projetar nela todo o poder para que ela me ame. Então eu faço uma troca, a gente faz trocas. Então, ó, eu vou te dar todo o meu amor, todo o meu cuidado, toda a minha submissão, que é muito o que acontece com a gente que é mulher. Em troca você me ama, em troca você me valida. E aí a gente faz um negócio mal feito, né? Entre Uhum. aspas aqui para quem estiver escutando e metaforicamente, porque assim, a gente vai com pouco pro jogo. E aí a gente aceita esse pouco, porque a gente acha que se a gente pedir mais, a gente não vai ter essa validação de troca, né? De tipo, ó, beleza. Não, eu quero ser bem tratada, eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero minha liberdade, eu quero me sentir bem, eu quero poder ter minhas relações, eu quero crescer na carreira e eu quero formar uma família. Tipo, quero tudo isso, quero tudo. Não, peraí, tudo não. Muita coisa, né? Aqui, né? Muita coisa, escolhe. Eu posso te amar, mas para te amar, que é isso que você quer, você é amada que você quer, né? Então, beleza. Então, para te amar, você vai ter aqui, você pode ficar aí na sua bolsinha com trabalhar, mas também não se destacar tanto. Não pode crescer mais do que eu, Também não pode né? crescer mais que eu. Ó, você pode ser bonita, mas também nem tanto, porque é para não chamar tanta atenção. Pode ter amigo, mas alguns eu vou te falar quem é. Você topa? Não, topo, vamos nessa. Só que tudo isso não é feito às claras, como eu tô falando. Tudo isso é É, feito no inconsciente, no automático, na hora que a gente vai lá e a gente tá com tanta vontade de ser validada, de merecer um grande amor, de merecer uma grande amizade, um grande trabalho, que a gente já baixa todas as expectativas, a gente fala, "Ai, aos poucos eu vou aumentando." Só que aquela pessoa já percebeu, é aquilo que você colocou. E aí a gente vai indo, aí na hora que a gente minimamente fala, nossa, não tá legal, deixa eu avisar para essa pessoa que não tá legal, a pessoa fala, pra quê? Por que que você mudou? Eu conheci aquela pessoa. Não foi com essa pessoa que eu casei, que eu me tornei amiga, que eu, enfim, qualquer coisa. Então agora, aí a gente, por medo de perder, putz, mas peraí, essa pessoa gosta de mim. Eu nunca fui tratada assim. Eu nunca tive um relacionamento. Eu nunca tive uma amiga, um amigo que fez isso comigo. Não vou agora também estragar isso. Dá para negociar.
E aí a gente começa a negociar os nossos valores, a nossa dignidade, a nossa liberdade, a nossa autoestima. E aí a gente se perde. E a gente vai fazendo isso há muito tempo, se você parar para pensar, né? Quem é aquela pessoa que era, aquela menina que era considerada a feia da escola, que estava o tempo todo abrindo mão para fazer parte do grupo, eu mereço comer o lanche, eu mereço ir na festa, eu mereço ser chamada para balada, eu mereço as curtidas no Instagram. E aí a gente vai abrindo mão de quem a gente é. Sim. E isso tem um recorte de gênero muito forte, né? De nós mulheres sermos colocadas nesse lugar de submissão mesmo. Então a gente tem que aceitar, tem que ser boazinha, né? Tem que cumprir um papel. E aí, quando esse papel não é cumprido, tá tudo errado. E aí a gente aceita migalhas. Então, a gente até colocou aqui, né, essa questão de aceitar migalhas do parceiro, mas claro, pode ser amizade, pode ser família. Mas eu vejo muito nas rodas de conversa com as minhas amigas e até na minha vida, assim mesmo, o quanto essa questão de relação, de relacionamento mesmo, de aceitar migalhas é presente entre nós mulheres. Porque é isso, né? Você tem um papel social que eu preciso atingir. Eu preciso casar, ter filhos, enfim. Porque por mais que não seja o seu sonho, tem uma cobrança interna de que isso aconteça também. Então, eu vejo muito esse recorte de gênero muito claro quanto a isso, né? E só pegando o gancho, acho que a gente pode pegar um ponto que eu vejo muito falarem também dessa questão de aceitar o básico, que muita mulher, vou colocar homens também assim, mas a mulher, em grande maioria, vê o básico como se fosse, tipo, o homem que está fazendo o básico, gente, mas ele é perfeito, ele lava a louça, eu nunca precisei pedir para ele lavar a louça, sabe? Ele sempre me tratou com respeito, ele se preocupa com o meu orgasmo, é, enfim, não, ele super cuida da nossa filha. Quando eu peço, ele até dá banho. E a gente não percebe que isso, tipo, o básico é o necessário para uma relação funcionar malemar, né? Capenga. E o resto? E o que mais que você precisa? Quais são as outras necessidades, além das necessidades funcionais de um relacionamento, né? Porque para mim, você tá Nossa, numa total. relação de amor, cara, respeito é o mínimo, dividir tarefa é o mínimo. E que mais, né? E aí, por isso que eu falo, né, que a gente precisa sempre localizar. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de uma sociedade patriarcal, heteronormativa, onde a gente, desde criança, gente, os filmes que a gente assistiu, né, a Disney fez isso, né, e aí eu tô me aprofundando nessas questões de gênero, de dispositivo, e tem uma pessoa, não sei se vocês conhecem, que é a Valesca Zanella, que ela é incrível, assim, que ela até tem um livro que chama Prateleira do Amor, né? Que fala que nós mulheres estamos na prateleira. E é isso, assim, a sociedade vai criando dispositivos como a mídia, né? Como os meios de comunicação, e vai contando essa história pra gente. Então, quando a gente chega na relação, a gente não chega vazia. Por isso que é muito importante a gente ter consciência, e é por isso, Camila, que eu falo na Ressignificar que eu não trabalho com educação só emocional, ela é socioemocional. Porque não adianta eu ensinar as pessoas a olharem para, ai, pensa, olha seus sentimentos, a sua emoção. Senão a gente vai ficar tudo narcisista, egocêntrica, achando que tudo é sobre a gente vai se sentir culpada porque tem coisa que a gente não dá conta no individual. Tem coisa que só muda no coletivo. O machismo que a gente vive, a forma como os homens olham para a relação, a forma como a masculinidade é posta e as mulheres são colocadas neste processo, isso é social. E é por isso que muitas vezes a gente vê várias mulheres falando, não, mas ele me ajuda a cuidar das crianças, ele me ajuda em casa, ele é incrível. Porque na cabeça dela, ela já foi além, e foi. É triste, mas ela foi. Porque isso não é a regra não é você ter um parceiro, uma parceira, e aqui eu estou falando de relações heterossexuais, né, e não estou falando de relações homoafetivas de mulheres com mulheres, mas quando a gente localiza o homem nesse lugar, não é normal, gente. Por quê? Porque eles não foram criados para ser isso. Aí você olha adultos minimamente funcionais, que, sei lá, troca o lixo, que consegue fazer a comida básica deles, faz, gente, ele é incrível. Só que não, ele é um adulto funcional.
né? Mas como que nós sabemos? Porque a gente foi criada, o primeiro presente nosso, a grande maioria foi uma boneca. A gente foi criada a nossa vida inteira para o processo do cuidado, para o processo de aceitar, para o processo da submissão, para o processo de ser desejada. E eu queria aqui citar um trecho do livro que é Saúde Mental, Gênero e Dispositivo, da Valesca, onde ela traz, né, conforme aponta John Berger, os homens olham as mulheres se observam sendo olhadas pelos homens. Isso determina não só a relação entre os homens e as mulheres, mas também a relação das mulheres consigo mesmas. Os homens aprendem a desejar, as mulheres a desejar e erotizar o desejo deles, utilizando o próprio corpo. E é isso, ninguém falou que a gente pode desejar. Ninguém falou pra gente que a gente tem direitos, que a gente pode ser. O que falaram pra gente desde criança tanto que estava lendo um estudo esses dias, quanto de criança que estão com distúrbio alimentar. Por que elas estão com distúrbio alimentar? Porque elas abrem o TikTok, o Instagram, você tem que estar perfeita, com a roupa perfeita, com o nariz perfeito, com o filtro perfeito. E você vê que, tipo, não tá se pensando isso para os homens. Para ele, tá tudo bem, se ele tiver com quilos a mais, se a roupa dele tá rasgada, a gente não, a gente tem que estar linda. Porque a gente precisa ser escolhida nessa prateleira de amor. Porque a gente só se reconhece a partir do momento em que a gente é visto e validado. E aí toda a estética, tudo isso é pensado. Por que a gente se acha gordo? Eu tô gorda, tô acima do peso. Por quê? Não saiu isso, né? Porque a gente quer ser vista, que no final, por mais que a gente pense, não, mas Aline, eu sou lésbica, não, Aline, não tô interessada. No final, a raiz desse olhar é o homem que determinou aquilo que é belo, o que ele vai desejar, o que ele vai erotizar, e a gente está seguindo. E é isso, a gente vai para as relações de trabalho. Porque quem é que está no lugar de poder? Quem é que determina aquilo que é a pessoa com aparência agradável? Então, todo o sistema gira em torno desse processo que é patriarcal e heteronormativo, e a gente não tem a mínima noção do que a gente quer. A gente só quer ser escolhida, ser amada, ser desejada, não ser rejeitada. E aí, quando a gente tem esse sentimento, a gente vai olhar para o lado, a sociedade está oferecendo. Então, toma aqui esse filtro, toma aqui essa dieta, toma aqui essa academia, toma aqui então esse mágico. Toma esse padrão de comportamento. Não fale assim, seja boazinha, não grite, não. E aí a gente se perde. Sim, Olha, gente, eu acho que a gente vai, por mim, a gente para por aqui, que eu preciso ligar para minha psicóloga. Eu anotei algumas coisas e, enfim, eu vou ter que estar ligando para minha psicóloga, não vai ter jeito. Ainda bem que minha terapia já é segunda-feira, entendeu? Tá pronta. A minha também. Ai, gente, socorro. Nossa, fala, Cá, porque eu vou ficar aqui absorvendo tudo isso. Porque eu ia aproveitar e puxar para a questão do trabalho também, né? Você falou um pouco da questão do trabalho, e no trabalho também a gente tem esse espelho, né, dessas relações que a gente quer esse merecimento. Então, tipo, um aumento, nossa, que legal, um bombom, uma flor no Dia das Mulheres, né? Então, assim, que legal que essa empresa está fazendo. Quando, na verdade, é o mínimo do mínimo, né? E aquilo não tá te valorizando com o trabalho que você está dando, né? Eu peguei até uma pesquisa aqui, deixa eu ler aqui. Uma pesquisa feita pela Universidade da Geórgia mostrou que 70% das executivas entrevistadas sentiam uma fraude no trabalho. 70%. E a síndrome abala a confiança de 75% das mulheres, a síndrome aqui no caso da síndrome da impostora, das mulheres no mercado de trabalho, de acordo com outro estudo feito em 2020. Então, olha o tanto, né? Olha o tamanho disso, assim. E o trabalho é muito reflexo da nossa sociedade, né? Porque a gente passa a nossa vida no trabalho. Então, o quanto isso é muito reflexo. E aí a gente tem também a questão da vida empreendedora, né? Porque a gente sai de um mercado de trabalho que tem uma caixinha ali, passada por homens, né? E aí a gente vai empreender e a gente fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Como que eu lido com todas as coisas? Porque, querendo ou não, no trabalho você tem ali algumas regras, e a vida empreendedora você vai seguindo as suas próprias regras, né? Então, enfim, muitas coisas.
Eu Sim. acho que é Cacá, interessante. Pode falar, pode falar. Jana. Não, Pode só ir. pegar uma coisa que eu lembrei que a Cá estava falando, né, dos índices de 70% das mulheres em empresas, né, que se sentem como fraudes, que não mereciam chegar onde chegaram. E eu lembro de uma frase, ai, gente, eu não lembro a autora, se vocês lembrarem, me avisa, mas de uma mulher que disse que a gente só vai alcançar a igualdade de gênero quando a gente tiver mulheres incompetentes no cargo de diretoria, que é o que a gente já tem hoje. A gente tem homens fazendo o básico nas empresas, mas porque tem carisma, sabe se comunicar, vai crescendo, enquanto as mulheres, muitas vezes, 10 vezes mais competentes, estão ali em cargos mais baixos, pensando que, gente, eu não sou tudo isso, eu não dou conta, né? Enfim, era Não, isso. total. E eu acho que isso que vocês duas trouxeram é muito importante, porque para a gente localizar para quem estiver escutando, que muito se escuta falar sobre a síndrome da impostora, me dá um arrepio na espinha quando também vejo checklists de pense positivo, olhe, cara, sim, faça isso, mas não se esqueça que a saída é pelo coletivo. Não se esqueça que esse número que a Camila acabou de citar, ele não é por acaso, tipo, caramba, que loucura, né? Ele é uma construção social. Ele é uma construção onde, de fato, a gente não é que, putz, eu sou uma pessoa que me saboto, aí por isso que eu chego lá no trabalho e aí acabo não conseguindo crescer. Você pode sim ter criado um mecanismo de autossabotagem, porque a sociedade foi operando dessa forma, mas você tem que entender que não adianta você chegar. Porque se só você chegar no lugar, se só você ocupar um lugar, assim, eu dou pouco tempo para você estar performando tudo novamente. Que foi muito um processo e acaba, né, a gente pensando em características de masculinização de mulheres que chegam em posição de poder. Por Sim. quê? Porque tem um arquétipo do que você tem que ser para estar ocupando aquela posição. E o arquétipo, ele é masculino. Ele é aquela coisa, né, de uma pessoa dura, uma pessoa que, meu, tá ali 100% pro trabalho, uma pessoa que tem visão e que não sei o quê, tal, tal, tal. Então, quase descrevendo um homem. Por quê? Porque a mulher, ela tem que ser tudo isso, mas ela tem que voltar para casa quando ela tem filho, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, provavelmente ela quem tem, né, toda essa gestão emocional da família, né? Se ela tiver mais irmãs, ela divide, se ela não tiver, ferrou, é só com ela mesma, porque ele é menino, não sabe, ele é homem, não sabe. Então, assim, toda essa carga, todo o trabalho de cuidado, todo o machismo que ele é invisível. Ah, mas a minha empresa, ela contrata, ela tem X% de mulheres em cargos de... Legal, mínimo. A questão é como estão essas mulheres nessa empresa? Como que elas estão para se sustentar nessas posições, né? Ah, o maior número de empreendedoras no Brasil é de mulheres. A que custo? Né? A gente precisa falar sobre isso, a que custo, porque muitas vezes é o empreendedorismo de sobrevivência. Muitas vezes ela está Sim. ali baixando o preço de um trabalho que ela sabe que vale muito mais, que é muito mais importante, porque ela precisa comer, ela precisa pagar boleto, né? Então, toda essa construção, juntando com o fato de que a gente não consegue nomear as coisas que nos trouxeram até aqui, e tem muita coisa que nos travam e que nos paralisam, essa soma de pessoa, de vivência, de identidade, é que está interagindo e se relacionando com o trabalho, com parceiros e parceiras, com amigos e amigas, e a gente precisa olhar para isso, senão não vai ter livro de autoajuda que ajude a gente, e a gente vai surtar, não vai ter saúde mental mesmo. A resposta é terapia, né? E aí também não é só, sabe, Jana? Isso também a gente é uma coisa que eu já falei várias vezes que o caminho é da terapia, eu sou terapeuta, né? Sou analista, mas acho que sim, ela é uma ferramenta muito importante, mas ela ainda é uma ferramenta muito inacessível, né? Quem pode pagar Sim. uma terapia? Mas, ao mesmo tempo, a resposta ela é política, ela é social, ela é de um processo de você reconhecer a sociedade que a gente vive, reconhecer que precisa de mudança, reconhecer que a gente tem outros caminhos, né? Então, ó, a gente está nessa semana se comemorando, né? Se celebrando o absurdo de que apenas há 91 anos a gente tem direito de voto no Brasil, né? Ter mulheres em cargos políticos, né? Se estar próximo de movimentos políticos das coisas que você acredita te fortalece.
Porque se você tá com outras pessoas, se você tá trocando, se a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui, se você tá pensando, poxa, existe uma via, tem legislações que estão sendo mudadas, aí também é a resposta, porque senão a gente vai gastar rios de dinheiro com terapia e vai continuar destruída, porque a gente volta para casa, a gente volta para o trabalho, a gente volta para as relações e as pessoas não fizeram terapia, né? Então, é isso. A terapia eu acho que é incrível, é importantíssima, mas a resposta, o caminho de saída, ele não é pela via individual, ao meu ver. Ele é pelo coletivo. E para ir para o coletivo, eu preciso cuidar do meu individual, mas eu não vou mudar sozinha essa situação e tudo que eu estou sentindo, sabe? É um pouco disso, assim. Eu passei por vários processos, pelo processo gratiluz, pelo processo da a natureza, o pensamento. Gente, passei por todos, de negação, de tudo. Hoje, para mim, talvez seja o que eu me sinta muito mais preenchida e com muito mais fé na mudança, é esse lugar coletivo, sabe? Sim. É importante, pegando até com uma coisa que a gente conversou mais pro começo, né? A gente comprou muito essa ideia, começou a ser vendida, acho que nos últimos 20 anos, 30 anos, não sei, de que só depende de você. É isso. Olha só, se você se esforçar, se você trabalhar duro, só depende de você. E aí a gente pega o gancho com a questão de que se eu me esforçar, se eu fizer o que o outro me pede, se eu agradar ele o suficiente, eu vou ser amada. Então só depende de mim eu ser amada pelo outro. E claro, depende da gente, né? A gente se trabalhar para não sermos pessoas babacas, de modo Sim. geral, né? Mas não dessa forma de se trabalhar para agradar o outro e para a gente parar de assumir a responsabilidade por mudanças nas nossas vidas que não é individual, que nem você falou, que não é uma coisa que não adianta a gente lutar sozinhas, porque se conseguir chegar lá vai ser performático, vai ser muito mais difícil, você vai estar sozinha, é muito complexo, né? Até A famosa ninguém muda ninguém, né? As pessoas mudam juntas, talvez, né? Eu falo muito isso. Eu tenho um relacionamento há 7 anos e nós somos pessoas totalmente diferentes hoje do que quando a gente se conheceu. Mas a gente foi construindo isso juntos, entendeu? Eu também não sou a favor do tipo, puta, tá aqui, ó, tem o checklist, então vem, senão eu não vou me relacionar. Mas eu tenho condições, quando eu entrei nessa relação, que eu posso dizer que talvez seja meu primeiro relacionamento saudável, eu sabia o que eu não tolerava, eu sabia quais eram os meus valores inegociáveis. Aquilo eu não abria mão, ó, não abro mão disso, que é a minha liberdade, que é a minha carreira, que é a minha forma de me expressar, que eu sou super expansiva, que são os meus amigos. Tá aqui, ó, isso eu não negocio. Todo o restante a gente vai sentar, vai aprender e vai conversar. Desta linha você não passa. E não esquecer isso, para mim, foi incrível, porque a gente já mudou um monte de coisa, mas essas coisas não mudaram. E da mesma forma, a outra pessoa. Porque aí, se você sabe o que você quer para você, o que você não negocia, e a pessoa virar e falar, não, para mim não rola, gente, vai chorar, liga para uma amiga, vai fazer alguma coisa, vai lidar com seus sentimentos. Só que, cara, tá escrito que vai dar errado. Porque é onde você já está abrindo mão de quem você é para poder ficar com alguém. E eu não acredito que relações assim sejam saudáveis. Pode ser fingindo no primeiro momento, mas uma hora a conta chega. Sim. sim. E aí, o quanto a linha é tênue, né? Em você entender quais são seus valores inegociáveis e você também não cair nessa que você falou, de, tipo, ter um checklist e falar, cara, se eu não encontrar uma pessoa assim, não dá. Então, assim, eu acho que é bem complicado, assim, porque eu acho que, e aí falando até por mim mesmo, assim, de você, beleza, estou me conhecendo mais, já sei ali meus valores negociáveis, já sei meu limite, mas não posso aceitar pouco. E aí, assim, toda essa desconstrução sendo feita aos poucos também, né? É muito É. complicado, assim, é muito aos poucos que isso acontece mesmo, né? E assim, lide com o seu medo de ficar sozinho. Porque Exato. geralmente é ele quem faz a gente abrir mão de todos esses nossos valores. Do tipo, puta, mas se eu não abrir desse, eu vou ficar sozinha, não vou ter ninguém, eu tô ficando pra titia. E aí a gente volta. É engraçado, né? Porque quem tá escutando a gente pode falar assim, gente, mas peraí, tipo, parece que são assuntos aleatórios. Eles são todos Não conectados, são, né? Sim. é.
E até pegando, voltando um pouco para esse nosso processo de individualização, né? Eu queria pegar alguns pontos. A gente está falando, né, de uma forma meio intangível, que parece que está tudo desconectado. Eu queria pegar alguns pontos, assim, de falar quais são alguns dos sintomas mais fortes de quando a gente leva essa questão da autoestima baixa, da gente não se sentir merecedora na nossa vida de modo geral. Então, a gente falou muito dos relacionamentos, que a gente aceita só migalha, que a gente aceita o básico. Isso vale para cargos no trabalho também. Mas eu acho que tem muitas outras questões que a gente pode trazer, a questão do perfeccionismo que a gente falou, a gente se cobra demais o tempo inteiro, porque o nosso valor, o nosso merecimento está no que a gente entrega, está no que a gente performa. Mas para mim, coisas que acabam sendo até um pouco mais graves, ai não sei, é que está mais alinhado, que fere mais os meus valores, é a questão de você não valorizar os próprios objetivos, você não levar a sério os seus sonhos, porque fala, não, gente, imagina, eu vou passar um mês, 2 meses, um ano viajando o mundo, é muito grande, eu não consigo porque no fundo, no fundo, no fundo, eu não sou capaz, eu não mereço ter sonhos tão grandes, eu não mereço ter coisas tão grandiosas, ter coisas tão boas. Você não leva seus projetos a sério, seus sonhos, seus objetivos, e quando leva, que nem a gente pega, né, para falar de construir uma empresa, por exemplo, eu vou pegar mais, assim, sem considerar o fator necessidade, porque Sim. aí é um outro cenário, né, mas você constrói sua empresa e todo esse senso de não merecimento vai controlar a forma como você organiza e como você se porta com esse negócio, né? Se você acha que você não é merecedora de ter a vida que você quer, de ser feliz, você não vai ser merecedora de ganhar dinheiro. Como que você vai cobrar? Como que você vai precificar o seu trabalho se você está se cobrando porque você não é merecedora de conquistar clientes, porque o seu trabalho não é bom o bastante. Sim. Então, são pequenos pontos, né, que a gente vai percebendo com o tempo. Uma coisa que pegou muito para mim, eu já falei isso aqui no podcast, que falando assim, é uma coisa muito besta, mas que pegava pra cacete, era que um dos motivos, né, não, gente, vou empreender, vou trabalhar por conta, vou fazer meus horários. Nunca fui uma pessoa matinal. Nunca consegui chegar no horário das 8. Então eu falava, eu vou começar, né? Eu quero começar a trabalhar mais tarde. Mas aí, quando eu fiz a transição, eu me sentia horrível se eu começava a trabalhar 9 horas da manhã. Porque, como assim, eu tô errada. Eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que trabalhar das 8 às 18, uma hora do almoço. E eu não conseguia fazer isso, enfim, ficava muito mal. E vinha muitos pensamentos do tipo, por que que eu posso fazer isso? Por que que eu vou ter o luxo de seguir os meus horários com tanta gente trabalhando em horário comercial, com tanta gente trabalhando 12, 14 horas por dia? Que não quer dizer que eu não trabalhasse 12, 14 horas por dia, né? Sim. Mas quem sou eu para começar a trabalhar 10 horas da manhã? Olha que preguiçosa. Então são tantas pequenas coisas que vão batendo na nossa cabeça, né? E a gente A gente vai vai internalizando, né? Acho que se você perceber as frases que você trouxe, são frases que são ditas internamente a respeito do que é ser uma pessoa de sucesso, do que é ser uma pessoa, né? E eu acho que é essa dificuldade que a gente carrega, por isso que talvez, né, dentre se fala muito agora em habilidades do futuro, em competências para o futuro, e as principais delas são soft skills, né? São habilidades, inteligência que está no campo do aspecto da inteligência socioemocional, tanto para entender como para crescer na carreira, porque à medida em que a gente cresce, a gente é menos sobre a técnica, né? Então, se você pega alguém que está liderando uma grande empresa, uma empreendedora de sucesso, ela já tem pessoas técnicas que estão ali executando a parte técnica e fazer, poxa, beleza, tá aqui essa entrega, ela soube escolher essas pessoas, o papel dela está em fazer essa visão de futuro, e tudo isso só é permitido se você de fato consegue enxergar, né? Eu falo que ninguém realiza aquilo que enxerga, né? Você não tem como sonhar
se isso nunca foi uma possibilidade para você, né? Então, várias vezes a gente conversa com pessoas que não tiveram, acessos a pensar numa viagem internacional, tipo, isso nunca vai ser para mim. Ela não vai pensar que ela pode, por exemplo, ir estudar fora do país e fazer um curso para se profissionalizar. Se você conversa com uma pessoa que veio de baixa renda, aonde ela nunca teve valorizado o seu trabalho, nunca teve acesso a bens materiais, ela não consegue nem sonhar que ela pode comprar uma casa, que ela pode vender uma consultoria por um preço. Ela fala, diga que eu estou vendendo uma consultoria de 2 horas pelo salário que meu pai ganhava no... Precisava 6 meses juntar. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa, junto com a racionalidade, ir elaborando e buscando ferramentas, mas entendendo também que a gente precisa desatar alguns nós nas nossas histórias emocionais, na nossa psique, aí com a ajuda de terapia, com a ajuda do coletivo, com a ajuda de grupo, cada um usando aquela ferramenta que está mais acessível para somar, porque senão a gente é isso, ou você chega no lugar que conseguir, cheguei no cargo e você não dá conta, porque aí vem a tal do fenômeno da impostora, ou outras coisas, e você começa a se sabotar, a não se permitir, a não enxergar o próximo passo e se travar, né? A Jana, ela falou um pouco como que é para ela na questão do trabalho, como foi, né? Ela deu um exemplo de como foi quando ela começou a empreender e tal. Como que é para você hoje essa questão do senso de merecimento, assim, para você, como pessoal mesmo, pessoa, né? Como que é isso para você? Como que você lida com isso? Olha, eu posso dizer que eu lido bem a ponto de lidar todos os dias. E é isso, né? Que eu acho que esse é o grande segredo, porque a galera acha que, beleza, você foi pra terapia, resolveu o problema, ele desaparece, aí você segue. Na verdade, quando a gente desenvolve ferramentas emocionais, é menos sobre parar de sentir, mais sobre lidar com aquilo que passa todos os dias que eu vou entrar numa reunião importante, que eu vou fazer um projeto, toda vez que alguém me chama para uma palestra, eu acho que eu não vou saber, que eu não sei o suficiente, que eu, puta, tô ganhando esse dinheiro, não mereço, que absurdo, vão descobrir que eu sou uma fraude. Eu lido todos os dias. Agora, o tempo que eu permaneço nessa vibração, nesse pensamento, hoje é muito menor. Então, hoje é questão de segundos. Tipo, calma, tá vindo. Já foi questão de meses, anos. Então, acho que se eu puder falar uma coisa, não vai passar. Agora, como que você vai lidar com isso é a diferença. Não é que vai pagar, tipo, putz, fui na terapia, escutei o podcast de tal livro, agora nunca mais eu vou sentir que eu não mereço, nunca mais vou ter baixa estima. Não, isso é uma falácia, isso não existe. Você vai ter. E na sociedade que a gente vive, se brincar, você vai ter todos os dias. Agora quanto tempo você permanece nisso? E o quanto que isso guia a sua vida. Hoje isso não guia a minha vida. Já guiou muito, muito. Mas hoje não guia mais. Hoje eu não perco um projeto por achar que eu não mereço, porque quando eu percebo que isso está passando pelo meu corpo, ou eu vou conversar com alguém, ou eu vou falar com o meu analista, ou eu vou rever tudo que eu já conquistei e falar, não, peraí, tipo, assim, você não pode fazer esse projeto, minha filha, olha aqui, você tem, né, isso daqui. Então, é isso, assim, sabe, Camis? Todos os dias eu lido com isso. Mas isso não guia mais as minhas decisões e a minha vida de uma forma que me impede de conquistar as coisas, assim, sabe? Eu posso dizer que talvez eu cheguei num momento onde eu tenho ferramentas emocionais para lidar com a grande bagunça que eu sou. E aí a minha Ai, bagunça tá organizada. Sabe bagunça organizada? Não tá, a casa não tá Aham, arrumada? Uma bagunça tá organizada, eu sei onde tá. Tipo, ah, onde tá aquela maravilhoso. roupa? Tá ali, eu sei, relaxa. Ninguém mexe na minha bagunça, mas eu sei. que fala é importante, porque a gente sempre busca trazer aqui no podcast a nossa vida, porque para trazer um pouco, claro que tem um recorte racial nosso, né? Tem do nosso lugar, mas o quanto é importante a gente trazer essa realidade da nossa vida para as pessoas saberem que não é só com elas e que, como você falou, isso não vai passar. Então, por exemplo, né, citando a Aline, escutando ela falar, cara, admiro muito você, você sabe disso, admiro muito seu trabalho, sempre estou te vendo assim. E ouvir você falar, cara, não, eu tenho medo, eu vou na palestra, não, na mentoria, sei lá, isso, né, eu tenho, mas dura menos. Mas existe. Então, quanto é importante a gente falar o que a gente está sentindo para outras pessoas, até para rolar essa identificação de falar, cara, tá É acontecendo, isso. né?
Por isso que a saída é pelo coletivo, né, Cami? Sim, sim, Porque se eu não falo, ou se você não fala, se a Janaína não fala, a gente acha que o problema é com a gente. Se todo mundo fala, a gente fala, peraí, calma, não é só exato, eu, então se não é só eu, tem algo de estranho, né? exato. Então é muito potente, assim. E aí eu lembrei que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, principalmente em trabalho de escola. Cara, eu odiava apresentar trabalho de escola. E aí eu lembro que na faculdade isso já era muito diferente, porque eu já era outra pessoa e tal. E agora, eu nunca fiz palestra e tal, mas eu sinto que eu já estou mais madura em relação a isso. Mas não que, sei lá, comecei agora no podcast, deu um nervosinho, sabe? Ai, como será que vai ser e tal. Mas isso não impede de fazer. Então, rola isso mesmo, né? E aí eu sempre penso antes, eu sempre dou uma respirada antes e tal, e muito pensar que, tipo, eu tenho as ferramentas que eu preciso para fazer um podcast, por exemplo. Sim. Então, é muito importante a gente compartilhar isso com outras pessoas, né? E se não tiver a ferramenta, tá tudo bem. A gente busca, a gente vai buscar o conhecimento, a gente vai buscar alguém que nos complemente. E é isso, pegando uma fala que a Jana trouxe para complementar o que você falou, ninguém é perfeito. E não vai ser. Ponto. A gente vai querer todo dia ser. Mas lembra, não sou. O que eu faço com isso? Eu não, ó, meu Deus, eu precisava ser perfeita, não dá pra fazer esse projeto. Eu não sou. Ponto. E não vai dar tempo de ser hoje, né? Se um dia eu esperar, não é hoje. Não chegou, não deu. Tá, mas eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que fazer isso. O que que eu faço? Por não ser perfeita e por achar que eu não sou boa o suficiente, até onde eu posso ir? Ah, eu posso ligar para a Jana e falar, Jana, eu tô querendo fazer uma apresentação, eu não sei fazer tal coisa. Ah, eu posso ir lá e fazer um curso de algo que eu preciso desenvolver para aquilo. Mas assim, é meio que, sabe isso por hoje, assim, doar, né? É só por hoje, cara. É só por hoje o que eu preciso desenvolver e aprender, porque a gente também nessa pira da saúde mental e de ficar bem com a autoestima e de amar o corpo e de a gente quer fazer tudo o tempo todo. E, gente, porque eu também quero fazer tudo o tempo todo. E às vezes eu preciso falar pra mim, calma, só por hoje. O que que é o de hoje? Sabe? O que que você entrega? É muito importante ter objetivos a longo prazo, porque isso faz a gente enxergar, faz a gente falar, puta, tô indo pra lá. Mas o de hoje? O meu objetivo de hoje é não surtar, é não desistir, sei lá, sabe? Vai colocando esses pequenos objetivos e vai se validando por eles também, sabe? A gente precisa parar de terceirizar totalmente a validação. A gente vai fazer isso porque a gente vive em sociedade, mas toma um pouco do poder. Nossa, que legal, cara, legal. Você foi com medo mesmo, você estava com medo de gravar esse podcast, mas você fez. Putz, você escorregou aquela hora, talvez seja melhor então na próxima você dar uma estudada a mais. Mas foi legal, no geral, você teve coragem. Então eu também faço muito esse processo comigo, sabe? Sim. Sim. Ai, que maravilhoso. A gente vai errar, né? E é o erro que torna o processo mais gostoso. Nem sempre eu sei, a gente tem erros que são, enfim, que é cagada, mas a longo prazo é com os erros que a gente se É, desenvolve mais, né? Que eu olho e falo, exato. puta, cara, que nem a gente fez no podcast, no começo, um episódio de 45 minutos, a gente levava 3 horas para Nossa, gravar. real. Era horrível, horrível. E a gente errava, a gente fazia besteira, e a gente vai anotando e você vai melhorando O com os importante é não erros. repetir os mesmos erros. Mas se É, repetir também tá tudo bem, né? Desde que porque não eles dá não para sejam aprender de erros. primeira de vez em quando, né? E o mais Não dá para importante aprender de é que primeira. os nossos erros não prejudiquem os outros, É, né? é, Intencionalmente. Que a gente não prejudique intencionalmente. Então, se a gente tá fazendo, tá no nosso processo de trabalho e tá aprendendo, puta, errei. Seja sincera, olha, acabei de errar, tô aprendendo, não sei como fazer, né? Ou seja sincero com você mesmo. Porque o nosso medo tanto de errar é que a gente esconde o erro, a gente esconde o que a gente tá sentindo, pensando, o que a gente não sabe, e aí a gente vira aquela bola de neve, né? é. E Assumir aí, o erro tem que lidar com a vergonha, né? Então, tem que ser muito forte para assumir o erro. a gente falou muito da questão de gênero, né, Aline, das mulheres e tal, e a gente queria que você trouxesse um pouco da questão racial também, porque eu acho que é o seu lugar de fala, né, e você trabalha Sim. com isso também. Então, acho que é importante a gente falar, como eu falei, né, é importante a gente falar esses cenários para as pessoas se identificarem. E como você vê essa questão racial em relação a esse tema?
de não Ó, merecimento? primeiro que localizando tudo que eu falei aqui foi a partir de uma visão racial, porque tudo que me atravessa, todos os estudos e cursos que eu fiz a partir do momento em que cruza com a minha vivência e com a minha identidade, quem não tá me vendo, quem só tá me escutando, então toda essa perspectiva foi uma perspectiva do ponto de vista de uma mulher negra, mas localizando isso dos temas que eu trabalho, dos lugares que eu passo e escuto, é um lugar que, assim, são intersecções, né? A gente falou da mulher. Então, quando a gente está falando da mulher, existe uma mulher universal, né? Da mesma forma como as vivências não são universal. Quando a gente está falando de uma mulher negra no Brasil, a gente está falando daquela que ganha do tipo, sei lá, 70% menos que um homem branco, não me recordo agora se esse é o dado específico, mas a gente está falando daquela que tá sozinha cuidando dos filhos da mulher branca para ela poder ir trabalhar e não podendo cuidar dos delas, está sozinha sendo preterida nos relacionamentos amorosos, principalmente se ela for uma mulher de pele mais retinta, né? Porque a gente tem isso, né? Infelizmente a miscigenação fez isso com o Brasil, aonde a gente tem, né? Se a mulher ela tem uma pele mais clara, ela é uma mulher negra de pele mais clara, ela é ótima para transar, ela é ótima para sair, mas também não para namorar. Já a mulher negra ela é ótima para servir, né? E não para isso. E isso se repete na dinâmica do trabalho, né? Então a gente tem aí um número absurdamente pequeno de mulheres negras que chegam em posições de poder, em cargos de liderança dentro das empresas, mas a gente tem um número absurdo de mulheres que estão fazendo os trabalhos de cuidado, e aí não diminuindo os trabalhos de cuidado, né, como o trabalho doméstico, como o trabalho de cuidado, né, de crianças, da casa, de pessoas, mas entendendo que são os trabalhos que são muito menos remunerados, são os trabalhos que não são reconhecidos, e são os trabalhos que sustentam essa lógica que a gente está falando. Então, quando a gente fala e o machismo atravessa a gente por ser uma sociedade que é patriarcal, que é heteronormativa, né? Então, se é uma mulher lésbica, tem uma outra, né? Com padrão de estética, se é uma mulher lésbica gorda, se é uma mulher trans é outra coisa, a gente também fala que é uma sociedade que é pensada, desenhada por homens brancos, né? Então, a distância da pirâmide em todas as dinâmicas relacionais, profissionais, governamentais, ela acaba atingindo dentro dessa interseccionalidade a mulher negra. E aí, eu, por exemplo, hoje sou uma mulher negra que tem uma condição de vida por conta do meu trabalho que não me coloca num lugar de vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo. Né? Então tem muita coisa que a gente chama de privilégio, mas não é, né? Que são coisas de subsistência, tipo, eu tenho uma casa, eu posso comer bem, eu consigo viajar, né? A gente chama de privilégio porque quando a gente olha para o lado tem coisas absurdas acontecendo, mas tudo isso, gente, você imagina que você não tem o mínimo, você não é respeitado, você sofre racismo todos os dias, você não consegue emprego simplesmente por quem você é, né? Esses dias a gente estava falando, tipo, a gente consegue não sair do armário, se você é gay, lésbica, bissexual, você consegue ficar dentro do armário e fingir para ir para o mercado de trabalho. Se você é negro, não. Não tem armário para você se esconder. Né? E tudo isso impacta na forma como a gente se vê, na forma como essa pessoa se enxerga. Porque se o mundo está falando que você é odioso, que você não vale a pena, que você não vai conquistar nada, ele está falando, ele está fazendo, ele está fechando todas as portas na sua cara, haja autoestima para você falar para ele, eu vou conseguir. E é por isso que eu falo que não é do lugar de individual. Se a gente for exigir autoestima, saúde mental, empoderamento das mulheres negras para elas romperem com isso, não vai acontecer, gente. Não existe isso. Por isso que é pelo coletivo, é pela essa conscientização. É por falar sobre isso com todas essas pessoas, e as pessoas entenderem que se eu sou uma mulher negra, existe alguém que é branco. Isso não é só eu que tenho raça. Existe alguém que é amarelo. Não é só a gente que tem raça. Então, qual que é o papel dessas pessoas neste processo? Qual que é o papel dos homens na construção de um mundo de equidade de gênero? Qual que é o papel das pessoas brancas? Qual que é o papel das pessoas héteros? Então, todo mundo tem papel. Mas aí, quando a gente olha para essas vivências, e aí a gente romantiza, às vezes, tá aí a Aline, ó, aí, ó, uma mulher negra, empoderada, super exemplo. A gente às vezes também oprime as outras mulheres que não conseguem, porque parece que é super fácil. Sabe aquelas coisas, aqueles vídeos do tipo, ai, chegou, não é fácil.
É uma luta diária, é uma luta todos os dias. É uma luta todos os dias para acreditar e falar numa reunião, palestrar, fechar um contrato, ocupar uma posição de liderança na empresa. É todos os dias. E não é uma luta só com as vozes da minha cabeça, é uma luta com as vozes que eu escuto. Então, este é um processo, assim, sabe? Que a gente vai entendendo essas camadas de interseções que a gente precisa dar nome. Porque senão é isso, assim, você vai falar, tá vendo? Tem oportunidade para todo mundo, só que são poucos que conseguem. Não tem gente negra competente, são poucas as que chegam, não tem mulheres. Isso é um discurso que vai se retroalimentando para o inconsciente dessas pessoas e vai minando. E aí é por onde eu tenho algumas críticas com o termo, né, a síndrome da impostora, porque ela vai para o campo do individual. Cara, não é impostora, é racismo, né? Não é impostora, é machismo. Tem coisas que têm outros nomes e não síndrome da impostora, sabe? Sim, e quando você falou desse vídeo, né, do exemplo, né, o vídeo da mulher negra empoderada e tal, é, eu acho que é muito essa visão individual mesmo, né? Porque você esquece do coletivo e aí você olha a pessoa, a mulher negra que deu certo. E aí você esquece que tem o coletivo, né, a questão social, que é muito importante olhar, é necessário olhar, né, para gerar essa É identificação. tipo a favela no topo, né? Você pega uma pessoa que conseguiu furar todas as 57 bolhas, você coloca, ah, a favela venceu. Tipo, venceu, sério? Porque, tipo, sei lá, os jornais que eu tô vendo não tem ninguém que venceu, não, tem fome. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A nossa linguagem, ela forma cultura, ela forma personalidade, ela forma como a gente se sente, aquilo que a gente consome de conteúdo, as pessoas que convivem com a gente, aquilo que a gente lê de jornal, de vídeo no YouTube, de Instagram, de podcast, isso apoia o nosso processo interno de transformação, mas também o processo externo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente repete, escuta, consome, porque é isso que vai também alimentar de alguma forma essa questão da nossa psique, da nossa saúde mental, sabe? Sim. Ai, gente, sério, muito bom, né? Ai, maravilhoso, maravilhoso. Ó, para a gente já ir indo para o final, vamos só colocar. A gente já falou várias coisas que daria para a gente fazer e tal, mas eu acho que é legal o checklist, brincando aí com a brincadeira, com a questão do Adoro. checklist. O que que realmente, né, a gente, dentro do que a gente já falou e tal, e se vier coisas novas também, o que que a gente pode fazer para lidar com esse sentimento mesmo de não merecimento, né? A gente falou da terapia, falamos também da questão de você saber nomear emoções, e que para mim, gente, desafio, mas também vejo como super importante. O que mais que a gente pode fazer? Olha, eu acredito que um caminho pode ser um caminho Lembra quando a gente fazia diário? A gente era, não sei, eu fiz, né, vários diários. Sim, Era uma prática que a gente tinha nos anos, para quem é novo aqui, gente, tenho 37 anos, né? Então era uma prática dos anos 90, não sei nem se existe. Mas pode ser um note, pode ser um grupo no WhatsApp, eu sempre falo isso. Cara, começa a se observar. Começa a falar, olha, acabei de ficar irritada, eu tô tensa, eu tô achando que eu não sou capaz. Que lugar que eu tô? Quem são as pessoas que estão à minha volta? Que situação é essa? Ah, a situação de vender uma palestra, a situação de falar em público. O que que eu estou sentindo? Como que eu estou sentindo? Vai fazendo um inventário das suas experiências. Primeiro, por quê? Porque é uma oportunidade de você organizar as suas emoções e sentimentos. Né? Então não dá para ir para terapia, Aline, os boletos estão altos. Vai fazendo esse inventário, faz um grupo no WhatsApp com você. Quem gosta de escrever, escreve no papel. Por quê? Quando você fala, quando você escreve, você se escuta. Você pode olhar e falar, caramba, é por isso. E aí você tem a capacidade de depois identificando padrões. Nossa, toda vez que eu tenho que falar em público, minha mão soa. Então, se ela tá suando, que estratégia que eu posso ter? Peraí, mas teve uma vez aqui que ela não suou. Quem estava comigo? O que que eu fiz? E aí você vai identificando as suas próprias ferramentas que não precisam ser dos outros, ou você precisa ir montando a sua caixinha de ferramentas. Isso você vai montar pela observação. Se você não tiver um processo terapêutico, que é isso, gente? Quem faz terapia sabe que é isso, é alguém te ajudando a organizar seus pensamentos, suas emoções e ajudando você, ou às vezes trazendo ferramentas de fora. Acho que também
Cara, assim, uma dica que eu dou para todo mundo é faz uma limpa no seu Instagram, nos seus conteúdos de YouTube e de Spotify, de podcast, a partir daquilo de, tipo, cara, me faz mal toda vez que eu vejo a imagem dessa modelo, me faz mal toda vez que eu vejo alguém que tá falando de dieta porque eu quero fazer dieta. Cara, faz uma limpa, faz um detox. Por quê? Porque isso influencia a forma como você se sente, como você pensa. E busca pessoas que tragam outros pontos de vista. Porque assim como a gente está fazendo essa conversa hoje, que é trazendo pontos de vista diferentes, está abrindo a minha mente, a sua, a da Jana, quando a gente consome esses conteúdos, esses outros pontos de vista, a gente se abre para outros lugares dentro da gente também. A gente conecta coisas nossas que estavam esperando essas conexões. Então, acho que esses dois caminhos, né, eles são caminhos que podem ir possibilitando que essas pessoas construam as suas próprias ferramentas, os seus próprios checklists, que, mais uma vez, eles não podem ser definitivos, né? A sua caixa de ferramentas, o seu checklist, a sua forma de lidar com a vida, se ela for uma forma fixa, ferrou, porque a gente está em constante transformação. E aí a ideia é que a gente esteja em constante desenvolvimento de novas ferramentas. Senão a gente entra com ferramentas e checklists para relações, para trabalho, que na hora que a gente encontra o outro, aquilo não funciona. E a gente está performando, a gente está um robô que foi programado para agir daquela forma, sabe? Se eu pudesse trazer caminhos que funcionam para mim dentro do meu processo, esses são dois caminhos que eu acho que são essenciais, assim. Perfeito. Ah, eu queria nem fazer encerramento, a gente já deixa aqui. Gente, até semana que vem. Ai, Ai, Lili, maravilhoso, maravilhoso, de verdade. Adoro quando o podcast dá assunto para terapia de segunda, né? não, a gente fez de relacionamento aberto, menina, a gente saiu Esse tema também, eu daqui. tava vendo uma parte dos vídeos lá no Instagram. Esse é um tema também que só as deusas, né? Nossa, a gente Gente, saiu, olha. meu Deus do céu. Não E não monogâmica só a já. gente, né? Não só a gente, que teve pessoas que mandaram no inbox, pelo WhatsApp, falar: Meu Deus, eu vou ter que levar isso para terapia. Porque, gente, olha, Esse já é um tema adoro. meu de terapia há anos também, esse processo, né? Que de uma forma ou de outra é um questionamento político da forma como as coisas são postas na sociedade, né? Exato. E Sim. às vezes a gente acha que a gente que é safada, que não sabe lidar, ai, meu Deus do céu, não sei o quê. E é mesmo sobre isso, né? A gente Sim. acha que o problema tá na gente, que a gente não merece levar a vida do jeito que prazerosa, do jeito que a gente quer. Olha só, A fazendo mulher a não não foi ensinada monogamia. a mulher não foi ensinada a desejar, né? Ela foi ensinada a ser desejada e performar a partir do desejo dos homens. E é esse lugar que a gente fica. Porque a monogamia no mundo, ela é só para as mulheres, né? O Sim, homem, ele, em tese, tem Uhum. autorização para. tem autorização. Ai, gente, eu acho que é melhor a gente parar, porque esse Senão nunca assunto mais a vai gente. fluir. Vamos indo. Esse assunto vai fluir, vai ter 3 horas de podcast já pegando com o episódio anterior. Já Amo. junta tudo. Quando Não, vai gente, ver, mas ó, quero agradecer demais assim vocês pela oportunidade de trocar, de aprender. E eu falo, né, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu sempre agradeço demais porque eu me escuto. E me escuto, eu também me organizo. Então, para mim também é um processo terapêutico. E espero que tenha feito sentido. Se não fez, não leve para você, é porque funciona para mim, não funciona para você. E eu espero que a gente viva esse processo coletivo de transformação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. muito obrigada. Muito obrigada por ter topado participar. A gente já se acompanha mais ou menos faz tempo, né? Que a gente, para quem não Sim. sabe, a gente conheceu a Aline no mesmo lugar que eu e a Ká, a gente se conheceu também. Então, essa baguncinha. E é isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que venha mais vezes. E muito obrigada para todo mundo que escutou até aqui. Muito Obrigada. obrigada, Aline. Foi ótimo. Inclusive, eu já estou pensando num episódio feat da Aline com a Nana. Ia dar Imagina. bom, hein? Ia dar muito bom. Mas enfim, depois conversamos sobre isso. Eu Muito ia pegar um obrigada. baldinho de pipoca e ficar quieta. Não, ia ser ótimo. Não, podemos marcar.
Mas é isso, assim, um prazer receber você. Muitas coisas ressoaram aqui, tenho certeza com a Jana também, tenho certeza com quem está ouvindo também. Então, parabéns pelo seu trabalho. E é isso. Muito obrigada. Aline, faz o seu Ah, é jabá. verdade. Não é verdade, gente. Eu tô muito Verdade. perdida Ah, não, a gente nessa tá tão coisa de Sextou, jabá. gente, sextou. Bom, gente, eu costumo falar da vida, de gatos, de trabalho, de política, de memes, de tudo. Tô no oficial.aline Lima. E para quem quiser, né, eu estou no meu sabático também do meu projeto de educação socioemocional, mas para quem quiser ver conteúdos do passado, tá no Ressignificadas, acho que é ponto oficial também, e a gente se encontra por lá. Maravilha. Agora sim. Gente, sigam o nosso programa, lembrem de dar 5 estrelas, de compartilhar esse episódio para que ele chegue em mais pessoas, em mais mulheres, para que mais de nós consiga rever, ter mais consciência das nossas vidas, nos sentirmos merecedoras de criar a vida com mais sentido que a gente quer. E é isso. E não Até esquecer semana do que vem. coletivo. E é isso. No coletivo. No coletivo. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, beijos. Beijos!